E vamos falar de um tema, maternidade, que diz respeito a todos nós, né? Por que diz respeito a todos nós? Porque ou as mulheres querem ser mães, né? E vão ser, outras querem ser mães e não vão conseguir, outras escolhem não ser mães, né? Mas todos nós temos uma mãe, todos nós somos filhos de alguém, né? Então, por essa razão, esse é um tema que interessa a todos nós, né? Não sei se eu passo a você, Bianca, para falar um pouquinho antes da gente entrar no tema propriamente dito, né? Obrigada, Ana, meninas, pelo convite. Muito bom estar aqui também, estar cercada, né, de pessoas queridas, como disse a Ana. Eu já dividi consultório com ela um tempo atrás, hoje divido consultório com a Ila, que é uma grande amiga também. E a maternidade, ela está presente na minha vida profissional desde o início dos meus estudos. Logo no finalzinho da graduação já era um tema que eu me interessava. E eu particularmente não trouxe nada escrito nem preparado, eu quero sentir o clima e falar um pouquinho sobre essa experiência da maternidade e do luto na maternidade, né? Que quando a gente trouxe o tema do impensável para sair fora daquele caminho ali de que né? Sou grande, quero ter um filho e tenho um filho, me torno mãe e pronto, é isso. Não é isso. Não é bem linear assim a história. E aí, onde começa essa história, né? Quais são os vieses dessa história? O que a Ila trouxe, todos nós somos filhos de alguém, temos uma mãe. E essa mãe deixa marcas. Elas deixam marca, a mãe deixa marca em nós. E nós vamos carregar essas marcas, reproduzir ou não, quebrar ciclos, né? Talvez. Mas até chegar lá, passa muita água embaixo dessa ponte, né? Complementando o título que escolhemos para esse momento, o impensável da maternidade, né? A maternidade ela é carregada de representações sociais, muitas, né? Que vai dizer de um amor incondicional, de uma doação plena, né? De alegria, de realização, de completude, né? Muitas representações positivas, mas nem sempre a história é tão bonita assim, não é mesmo, gente? Vou contar uma história para vocês que está me ocorrendo aqui agora. Eu trabalho com reprodução humana assistida, né? Então eu trabalho com as chamadas tentantes. Não sei se esse tema é familiar a vocês, mas tentantes são aquelas pessoas que estão tentando engravidar e que não conseguem, né? E aí todo mês de maio, no Dia das Mães, as tentantes sofrem muito com todo o movimento social que vem em torno dessa maternidade bonita, plena e carregada de amor, né? Por muito tempo eu conduzi um grupo de apoio a tentantes e elas sempre levavam esse mês como um mês pesado, difícil, sofrido. Aí elas não querem acessar as redes sociais, enfim. E aí aconteceu um fenômeno esses dias. Eu recebi primeiro pelo Instagram uma colega que me encaminhou a propaganda da Boticário. Vocês viram, né? A propaganda da Boticário, ela traz a história de uma tentante, né? É um curta-metragem que traz uma mulher. A primeira cena é uma mulher num ambiente de trabalho, numa reunião. Ela sai, vai ao banheiro, chora, escondido, né? É uma dor muito silenciada, é uma dor que não é compartilhada, né? É uma dor que não é alcançada pela sociedade e nem mesmo por pessoas próximas, porque muitas tentantes preferem não falar das dificuldades, das tentativas, do sofrimento imposto a essa situação, às vezes nem
mesmo com pessoas muito próximas, né? Como com as suas próprias mães, com um irmão, um amigo, uma amiga. Então a cena mostra, ela vai para o banheiro, ela chora, ela sai do banheiro, ela se recompõe, vida que segue. Depois ela vai num aniversário de criança, né? Um aniversário de alguém ali da família, e ela se mostra feliz, contente, cantando parabéns, conversando com as pessoas, até que novamente ela se recolhe, ela compartilha aquilo com alguém, ela chora, dizendo, né, daquele momento ali do aniversário de uma criança, do filho que ela não tem, mas que ela gostaria de ter. E aí eu recebi, vi e fiquei, por um lado, feliz desse assunto tá se tornando algo como parte da vida social das mulheres, ou seja, uma desconstrução, né, de uma representação imaginária, social, coletiva, de grande peso. A maternidade não é sempre assim, repleta de alegrias, né? E aí hoje, atendendo uma tentante, ela vem me dizer justamente do quanto ela se sentiu como parte de uma história que não é só dela, é de muitas, né? Quando ela vê aquele vídeo foi compartilhado num grupo que nós temos de WhatsApp com várias tentantes, e ali elas falam desse sentimento de ter sido acolhidas pela sociedade, né? Eu não vi essa propaganda, mas ela traz o que é invisível, né? E puxando para o lado do luto, né? A Ana falou do Grupo Luz, é um grupo também que eu participo, um grupo de acolhimento. Ele já tem 6 anos de existência. É um grupo de acolhimento ao luto materno. Luto que é vivido por mulheres que estão gestando e perderam, né, o bebê. Mulheres que tiveram seus bebês e também perderam. E também é um luto invisível, né? É uma dor invisível, um sofrimento que o outro não vê e que muitas vezes é calado dentro da própria família. Porque qual é o papel do pai? Dar suporte à mulher. Então muitas vezes esse pai também se segura para não demonstra sua dor diante daquela perda. Então, quando a gente fala de maternidade, a gente não pode pensar também de parentalidade, que é uma família, né? É um casal que vai viver essa experiência do que é impensável, o impensável da maternidade. Seja nos grupos de tentantes, que também, como no Grupo Luz, né, é majoritariamente formado por mulheres, afinal, nós fomos ensinadas, né, que tudo bem falar dos nossos sentimentos. E, infelizmente, os meninos não. Eles precisam ser fortes, homem não chora. Em pleno 2025, a gente ainda vê muito isso. A Ana falou que ia suprimir algumas coisas, né, no meu currículo. Mas eu vou falar de um público que retrata muito isso. Eu trabalho na segurança pública, atendendo policiais penais, além de outros servidores, né, que não são da carreira de polícia, mas que também, eu brinco que até o Superman tem a criptonita, né? Então, todo mundo tem o seu ponto fraco. Então, quando a gente fala da maternidade impensável, a gente não pode deixar de acolher os pais que estão presentes também, né, nesse lugar do que é impensável. E maio é um mês muito sofrido para essas mulheres e para essas famílias que passam, seja pela perda ou pela não realização de um sonho, que também não deixa de ser um luto, né? Um luto vivido por aquele que, pelo futuro, né? É o luto do que não existe ainda. O que torna isso ainda menos reconhecido socialmente. Afinal, quando a gente perde um avô, um tio, um irmão, uma mãe, tudo isso tem nome, né, gente? Você perde o marido, você fica viúva, você perde o pai, você fica órfão. E quem perde um filho não tem nem nome, né? Então, isso não é reconhecido. Na psicanálise a gente fala, né, de dar nome, vamos nomear, né? Não tem nome.
Então é importante que a gente acolha e aí reflitam aí na história de vida de vocês, no círculo de conhecidos, quantas pessoas já passaram pela perda e vocês não ficaram sabendo num primeiro momento, ou só ficaram sabendo quando também revelaram que fulano perdeu, ou quando a Isa, né? Gente, eu não tô muito nas mídias, vendo quem tá aí no auge do bochicho, mas eu lembro da Isa, quando a Isa perdeu, a Mariana Rios, né? Tem uma galerinha aí mais uns tempinhos atrás que eu acompanhava mais, mas que perderam, e aí traz o assunto à tona. Mas é um assunto que realmente fica muito encoberto, velado, e o sofrimento também, ele não tem espaço. Então é importante a gente falar disso que é indizível e que é impensável. Quando a gente fala em perda, a gente não está falando só da perda representada pela morte, né? Quando a gente fala de maternidade, ela envolve muitas e muitas perdas. A gente pode começar pensando numa reconstrução daquele filho imaginário, que vai se apresentar como um filho real quando esse filho nasce, né? O que é aquilo que se imagina? Muitos de vocês podem ser mães, pais, outros não são, mas já imaginam situações, né? Às vezes a gente está num espaço familiar, num espaço público, a gente vê uma criança, vê um casal, uma mãe, um pai, alguém, e vê uma cena e a gente pensa assim, nossa, se fosse meu filho... E a gente desenha uma cena do que a gente faria, do que seria certo, do que seria errado. Isso que a gente imagina passa pela nossa própria história, passa pelos nossos próprios referenciais, né? O nosso referencial enquanto filha, enquanto filho, da mãe que tivemos, dos nossos modelos de cuidado, né? Do que a gente considera certo, que a gente considera errado. E isso que a gente idealiza, né, passa por uma tentativa de suprir algumas faltas, algumas falhas, algumas carências, né, passa pela necessidade da gente se realizar em alguma coisa que a gente não conseguiu, quem sabe o nosso filho consegue, né? E o filho, a psicanálise vai dizer que ele é uma extensão narcísica, ele é um prolongamento do nosso narcisismo, é como se fosse nós, né? Então, diante do sucesso, a gente se sente alegre, completa. Diante das falhas dos nossos filhos, a gente se sente frustrados, como se fosse conosco, né? Esse filho nasce, chega ao mundo, se apresenta, né? E nem sempre, aliás, eu posso ser ousada em dizer que nunca, né? Ele vai ser exatamente da maneira como nós idealizamos. Porque o que idealizamos está no nosso imaginário, está na nossa fantasia, né? E como vamos lidar com isso? Quantos lutos isso envolve, né? Da gente entrar num processo de separar quem somos nós e quem é o outro, como distinto de nós. Dentro da psicanálise estudamos a famosa simbiose, o estado fusional em que a criança nasce, onde ela não se diferencia do outro. Mas eu costumo dizer que a mãe, ela também está nesse estado, né? Simbiótico, fusional, ela está mergulhada nesse mundo do bebê e ela também precisa se diferenciar desse outro, né? E nesse processo há muitos lutos, né? Luto se refere a um processo de elaboração interna de perdas. Esse estado que é tão importante quando a mãe regride para fazer esse vínculo, né, com a criança e poder compreender a linguagem desse bebê de uma maneira tão bela. Mas nem sempre isso é tão poético assim, né? Muitas vezes o lidar com um bebê que não corresponde àquilo que ela esperou, seja porque é um bebê que veio com uma má formação,
um bebê que veio de uma relação que não foi, ou que já não é mais, né? Então, isso desperta nessa mulher muitos dificultadores nessa relação com a criança. E isso também vai trazer marcas para esse bebê no desenvolvimento e até mesmo para que essa mulher ela possa vivenciar essa maternidade de uma maneira positiva. Que nem sempre ser mãe é padecer no paraíso. Pode ser só padecer. E pode ser também, né, a maior parte do tempo está só no paraíso. E aí vai depender de cada história, de cada momento. E não é porque uma mãe diz que não tá boa a maternidade que isso quer dizer que ela não ame o seu filho, né? Ela pode, de fato, ter uma relação com essa criança, ter um sentimento por essa criança e não gostar de estar ali naquele papel, desempenhando aquela função, que é um rolê, né, de cuidados e de dedicação e de abdicação de muita coisa. Né? Então, ouvir essa mãe tentando tirar essas camadas sociais que a gente carrega é muito importante. Gente, eu adoro os ditos populares. Eles trazem uma sabedoria, né, do povo. E como o povo sabe? Por aquilo que eles observam, né, que está no cotidiano das suas vidas. Maternidade, ser mãe é padecer no paraíso. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Eu gosto muito desse dito popular. Padecer vai se referir a todas as dificuldades, a todas as privações, né? Gostei da Bianca dizer que é um rolê. Nossa, como é? Quem é mãe aqui, gente? Por favor. Pai também que está participando, que eu vou falar agora também do pai. Temos bastante, mas não é a maioria, né, gente? Não é a maioria. Vamos fazer um olhar bem da vida real, saindo da teoria, né? A gente está lá com os nossos filhos, nossos bebês, seja adolescente, cada etapa da sua vida tem o seu grande desafio, né? E a gente precisa abrir muito mão da gente em muitos momentos. Você vai fazer uma viagem, né? De repente você se dá conta que você não pode exatamente escolher aquele lugar que você está a fim de ir, não é? Você está com criança pequena? Tem playground, tem espaço baby, tem não sei o quê, não é assim? Então a gente vai abrindo mão de um monte de coisa em função das necessidades do outro, né? Quando nasce uma criança, como é que eu vou dizer isso? Parte da gente também morre e parte renasce, né? Cada um com a sua história, cada um ao seu modo, mas existe ali algum nível de transformação, ou para o bem ou para o mal, a depender de como aquilo é significado, né, por cada um. Mas sempre vai ter, em alguma medida, uma dose de sacrifício, de privação, de dificuldade, de entrega, de doação, né? Ou não, porque também a gente pode considerar aquelas mães que não estão a fim disso, né? Narcisistas, que estão mais preocupados consigo, e alguém vai ter que exercer essa função. Mas eu diria que não é a maioria, né? Então essa seria a parte do padecimento. Do paraíso são todas as gratificações que vêm junto, muitas gratificações, ou não, né? Devemos lembrar disso. Mas, em condições satisfatórias, muitas gratificações vêm junto. E o pai? Aonde que ele entra nessa história, né? Não vamos deixar de fora não, né, gente? Falar só de maternidade aqui, como se a maternidade fosse solo, né? Você tá sozinha. Não, mas ainda que solo, pelo menos tinha uma sementinha ali, né, gente? Seja comprada, doada, emprestada, veio do nada, mas apareceu, né? Vai ter alguém ali que vai estar fazendo esse papel, mesmo que não seja o pai biológico, né? Mas alguém vai ter alguma figura ali que vai estar ocupando esse lugar. Então não vamos esquecer. Só fazendo um parênteses, uma vez falando desse tema da mãe solo, né? Eu estava diante de uma mulher que tinha uma maternidade independente, ela
comprou num banco de sêmen os espermatozoides do seu filho, né? E aí ela estava falando assim num espaço público e ela fez uma correção. Ela falou assim: eu não sou uma mãe solo, porque eu não sou uma mãe sozinha, né? Eu tenho uma rede de apoio, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? A gente pode falar da maternidade independente, mas se existir uma rede, não é uma mãe só. Mas E quantas mães não se sentem sozinhas, mesmo estando, né, em uma família, com um parceiro, parceira, ou enfim, que tenha pai, mãe ou outros filhos, e ainda assim ela pode se sentir numa maternidade solo, né? Mas a gente não pode entrar muito nessa discussão, ela é mais profunda, né? Mas eu quero dizer que a mulher pode sim se sentir sozinha, mesmo tendo alguém junto, né? Morando junto com alguém. Tem um livro, gente, que se chama Pai Presente. Eu não me recordo aqui agora o autor. Ele é um fotógrafo e ele é psicanalista. E o livro dele é um livro belíssimo, onde ele percorre o mundo em diversas comunidades de culturas diferentes, inclusive comunidades indígenas, fotografando relações de pais com seus filhos. E ele faz uma consideração sobre esse dito popular, a mãe aparecer no paraíso, dizendo sobre esse pai, sobre esse homem, essa pessoa, né, que está ali apoiando a mãe, auxiliando. Ele vai dizer o seguinte: se essa pessoa estiver ali cumprindo o seu devido papel, ele tem condições de entrar no paraíso, ou seja, de viver todas essas alegrias da maternidade, principalmente desses cuidados iniciais, onde muitas vezes os homens ficam excluídos, hoje menos, né? Até tempos atrás, todo mundo aqui já deve ter ouvido alguém dizer assim: eu só peguei meu filho depois que o pescoço estava durinho. Não é, gente? Muita gente se identifica com isso, porque ainda hoje, mas há tempos atrás isso era muito mais expressivo, né? Então, se o homem entra junto, em parceria com essa mulher, nesses cuidados iniciais, né, ele está entrando no paraíso. E se ele entra no paraíso, ele também tira um pouco essa mulher do padecimento, porque ela está dividindo responsabilidades, dores e alegrias, né? Interessante, né? Porque é pesado quando você carrega sozinho, né? Quando você divide o peso, fica meio a meio ali, isso é tão bom. E hoje a gente já divide a conta, por que não dividir o cuidado com os filhos também, né? Fica a dica, né, gente? Mas o quê? A gente não preparou nada. Nós não preparamos nada, mas tá, vocês podem gente? A gente está perguntar, conversando. gente. Então, se vocês quiserem cochichar aqui alguma coisa que vocês querem que a gente fale, a gente fala. Então, enquanto vocês pensam para cochichar alguma coisa, eu me lembrei de uma postagem que eu compartilhei hoje com a Bianca. Vale dizer, gente, mais um parênteses, que eu não sou uma pessoa das redes sociais, eu fico bem por fora daquilo que se passa ali. Eu falo que eu como um monte de mosca, todo mundo está sabendo de alguma coisa e eu sou a última a saber. Mas essa eu vi e compartilhei, e tem a ver com o nosso momento de hoje, que é falando sobre os bebês bornos. Bornos, é assim que pronuncia? Bornos. Bebês hiperrealistas. Vocês já viram, gente? Como é que isso conversa com o nosso tema e principalmente com as dores da maternidade, com as perdas, com os lutos, né? Então são bebês hiperrealísticos, eles simulam um bebê real no peso, na textura da pele, até os cílios são implantados fio a fio, são perfeitos, né? O tamanho, a textura. Então você pega um bebê desses, é um boneco, né? Mas hiperrealístico. Ele parece real, mas ele não é real. E aí, algumas publicações vêm mostrando como que isso está surgindo na vida de algumas mulheres, né? Que começam a lidar com esses bonecos como se fossem bebês reais, não só de uma maneira fantasiosa, né, num mundo de faz de conta. A fantasia, ela faz parte, né, da experiência humana. Ok, quanto a isso.
Mas e parece existir alguns excessos, como, por exemplo, mulheres que começam a levar esses bebês ao pediatra porque eles estão doentes. Ou levar ao posto de vacina para tomar vacina. Então, até que ponto não há uma ruptura com a realidade? Né? Até que ponto esses bebês, eles não entram para além de um imaginário, mas como bebês reais, mesmo não sendo. Mas não são, né, gente? Então não há uma interação de mão dupla, afetiva. Existe uma mão única. A mãe que investe amor, né? Provavelmente, amor é esse derivado de uma experiência de frustração, de dor, como, por exemplo, mulheres que perderam bebês ou que não conseguem engravidar, né, que estão ali tentando dar conta dessas faltas e dessas dores. Né? Bebês que... É muito mais fácil cuidar de um bebê, suponho eu, né, gente, do que de um bebê real. Né? Eu acho que isso se encaixa também nas mães de pet. Sim. Nesse sentido de que estamos sociedade, né, pessoas que estão humanizando muito. E até mesmo isso é prejudicial para o próprio animal, porque ele não dá conta de se tratar como humano, ele é um animal, né? Mas eu acho que talvez entre nisso, né, a pessoa não tem essa, talvez essa habilidade final, né, e acaba projetando isso. E aí vale dizer, gente, que é importante entender que tanto esses bebês irreais, bonecos, né, quanto os pets, eles podem até exercer uma função terapêutica positiva, né, a depender de como isso acontece. Né? A grande preocupação são com esses excessos, né, e que vai mostrando que, na verdade, para além de algo saudável, vem algo extremamente adoecido. Eu penso nesse olhar vazio, quando você olha um olho de vidro e você não se reflete, porque quando a gente tem uma troca real com o bebê, é um reflexo do que você é, do que você vê, do que você quer, né? Dessa troca mesmo, visceral, para além do que você está olhando no vazio. No meu entender, eu também vi isso essa semana e a gente está acontecendo. Eu acabei de brincar com ela, vou abrir uma creche, então, vamos abrir uma creche, vamos abrir um consultório para atender essas pessoas. Assim, pegar a onda, mas isso contém humor, né, ironia. Mas assim, eu fico sempre pensando nisso, que falta essa tão grande que você não quer ver em nada, você só se vê. É muito interessante isso. Sabemos da importância dessa troca na experiência com o bebê, né? O olhar, o toque, o colo, o sorriso, né? Um bebê borno não dá feedback. Né? Não existe isso que você dá e recebe de volta. E é um aprendizado, né? Quando você infere ali o que a criança está querendo te dizer, o que você diz por ela. Então é uma troca muito importante que existe, um aprendizado muito grande, onde há uma retroalimentação, né? A criança e a mãe, o cuidador, enfim, eles vão manter uma relação. Aí não tem relação, é uma via única, né? E tudo é essa mulher quem tá, não sei se é só mulher, mas é essa mulher quem tá dizendo daquela criança, daquele bebê que não é um bebê, é um boneco. E é algo que tá uma ruptura aí importante de se pensar, né? Eu tô lembrando muito da Karen Roberts, ela vai dar uma explicadinha e ela traz a mulher para ela existir essa música de útero. Porque eu vejo que o papel da mulher na época, só de ter um filho, ela já estava verdade. Talvez isso possa ser essa questão voltada para esse objeto que é o bebê, mas é uma questão de uma necessidade de se reafirmar como uma mulher, como um papel participativo. Eu vejo que a maternidade, ela traz essa identidade do feminino. Claro que não é a única via de trazer a identidade do feminino.
Não significa que aquelas mulheres que não têm filhos ou não querem ter filhos não se sentem mulher, não é isso, né? Mas aquelas que querem um filho, elas, e não conseguem, né, trazendo aí o meu público e a escuta que eu tenho desse público, elas trazem muito esse sentimento de uma falha no feminino. E elas trazem muito uma percepção de um corpo estragado, de um corpo falho, que não funciona. Às vezes elas usam palavras bastante pesadas a esse respeito, numa imagem extremamente autodepreciativa, mas muito ligado ao feminino, como se aquilo comprometesse a identidade do feminino. Isso acontece tanto nas mulheres que passam da infertilidade, né, que estão no tratamento, e também pelas que conseguiram, de alguma maneira, gestar, mas que ou não seguraram. Gente, olha essa palavra que eu utilizei. Não seguraram, como se desse para segurar, né? Não conseguiram chegar a termo na gestação, ou que o bebê nasceu com alguma má formação e veio a morrer depois. É como se elas se culpassem, né? A gente vê muitas falas assim, tive um filho prematuro, por exemplo. Será que foi porque eu andei de moto? Será que foi porque eu fiz uma caminhada, porque eu tinha que buscar um não sei o que, não sei aonde, e aí eu andei meia hora pela rua, batendo perna? Não tem resposta. Mas existe essa culpabilização já aí na questão social, né? Nessa coisa que está rondando. E aí essa mulher, né? Ela chega para parir, para ganhar seu bebê. Ela tem dor. Ela não é ouvida. Não, mas não está na hora ainda. Isso, né? Tem um caso que a gente acolheu no Grupo Luz, que esse é um caso que ela sempre conta, então eu me sinto à vontade para falar aqui. Ela estava com cólica renal, e aí entrou no protocolo e fez todo acompanhamento para cólica renal. Só que ela estava também em trabalho de parto. E o bebê nasceu com 20 e poucas semanas, era uma criança que já tinha uma má formação, e obviamente ela veio a óbito. Mas durante todo o pré-natal, ela ouviu. Esse é um caso muito interessante. Ela ouviu: esse bebê é inviável. Você não precisa tomar as vitaminas que normalmente gestantes tomam, né, ao longo do pré-natal, ao longo da gestação. Você não precisa tomar essa vitamina. Por que você está tomando essa vitamina? Você não precisa tomar. Aí, beleza, ela foi encaminhada para um serviço especializado em má formação aqui na cidade, e lá ela recebeu o pré-natal que ela deveria ter recebido desde o início, né? Com todos os exames, com todas as prescrições necessárias, com todo o cuidado que ela merecia ter. E quando ela chegou para ganhar o bebê, era isso: o bebê não vai sobreviver, síndrome de Edwards. A maioria morre em menos de 24 horas, né? Vem a óbito. Mas essa criança sobreviveu 3 dias. E a gente fala que ela só não sobreviveu como ela teve registro de nascimento e CPF. Ou seja, ela teve um lugar, né, na nossa sociedade. É uma mãe que não falou da gestação, ela falou da gestação, mas não falou da má formação para ninguém da família, só ela e o marido sabiam. Então foi uma gestação que ela segurou esse rojão sozinha, né? E aí a gente pode pensar nessa solidão que ela viveu de repente, né? E depois que nasceu, ainda passou, né, por tudo isso, mas na maternidade, no hospital onde ela nasceu, ela foi bem acolhida após o nascimento do bebê, porque até o bebê nascer ela estava recebendo um protocolo de cólica renal. E aí, quantas vezes as mulheres também não são ouvidas nas suas queixas, no seu cansaço, na sua exaustão,
Com a maternidade isso também acontece, né? Ai, mas você escolheu ser mãe, por que tá reclamando, tá perdendo sono? Você sabia que isso ia acontecer, né? E aí, né, gente? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a materna. Porque assim, eu vejo que a mulher em si, a sociedade já tem tantas culpas. E quando ela é mãe, parece que essa culpa se intensifica. Né? Então, eu já ouvi assim, nasce um bebê, nasce uma culpa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa culpa. Esse é um tema realmente muito relevante, né? A culpa materna, ela está sempre presente. Desde o momento da gravidez, porque a gestação se dá dentro do corpo da mãe, então ela acha que tudo se deve a ela. Tudo que dá certo, tudo que dá errado, a culpa é dela. Né? É o que ela comeu, é o quanto ela caminhou, é o peso que ela pegou, é o quanto ela dormiu, é se ela ficou nervosa, se ela não ficou nervosa, né? Então já existe ali um peso bem significativo. Depois que o bebê nasce, né, na nossa sociedade ainda é assim, esses cuidados iniciais eles vão recair sobretudo sobre a mãe, ainda que ela tenha o apoio, caberá a ela em grande parte as levantadas durante a noite, a amamentação é dela, né? Então ela está de licença maternidade 6 meses, o pai fica só 5 dias, 15 dias, né? O pai precisa voltar a trabalhar, gente. 5 dias corridos, tá, gente? Não são úteis, não. Tem esse detalhe. Se a criança nascer na sexta, ele já perdeu o sábado e o domingo, dentro dos 5 dias, né? E aí todo o comportamento que a criança vai manifestando, se ela come bem, se ela não come, se ela dorme, se ela não dorme, se ela chora muito, se ela não chora, se ela é uma criança, aí vai crescendo, se ela é obediente, se ela não é, tudo recai sobre a mãe, né? Ainda é assim, estamos no ano de 2025 e ainda carregamos, né, esse peso materno. Deixa eu só fazer um complemento rapidinho com relação à culpa. Eu acho que a gente tem que fazer uma associação muito grande ao mito materno, né? De que é a mulher quem sabe cuidar, é a mãe quem sabe cuidar do filho. E isso foi criado, né, há muito tempo para que as mulheres não trabalhassem, para que as mulheres ficassem em casa. Vale a pena ler o livro da Badinter, né, O Mito do Amor Materno. É um livro fantástico. Eu acho que não vou fazer quando nasce uma mulher, nasce já essa ideia dela ser maternal, esse objetivo que a gente fala com ela. E quando nasce um bebê, eu acho que fica assim, essa ideia de ser maternal. Eu não avaliei muito bem, não sei se ele comentaram, mas assim, existem mães que realmente não correspondem a essa expectativa de ser maternal. Isso não é tão incomum quanto se a gente está falando de consideração psicológica, talvez uma mãe depressiva, coisa desse sentido. E assim, como que isso pesa para essa mãe? Porque a gente geralmente fala dos filhos, né? Faz hoje como tema, mas como que isso pesa para essa mãe, essa culpa? A gente não corresponder a essa expectativa de ser maternal, de não saber cuidar dessa criança, de não querer. A culpa, assim, pessoal, olha, como assim? Você não quer ser mãe? Já vem um tom assim, tem uma coisa aí na sua história, né? Quando você fala, ela é depressiva, ela é psicótica, ou seja, só numa condição patológica que a mulher não quer ser mãe, né? E nos dias de hoje é cada vez mais comum ou as mulheres não quererem ser mães porque elas estão às vezes priorizando outras escolhas, né, que envolve a vida profissional, por exemplo, e que não cabe um filho, ou essa maternidade ela está sendo cada vez mais tardia, né? Então tem sido cada vez mais comum mulheres depois dos 37, 38, 40, que do ponto de vista biológico já é considerada uma mulher velha, né? Porque as mulheres nascem com todos os óvulos que elas vão ter a vida inteira, então numa perspectiva médica, esse óvulo já está velho,
né? Então, hoje, a gente tem um número grande de mulheres congelando óvulos, pensando que elas querem ser mães lá na frente e que elas vão poder escolher no momento que elas querem ser mãe. Porque se for só para gestar, né, elas podem engravidar com 50 anos, por exemplo, né, se elas tiverem com outro óvulo. Então, de fato, a sociedade, ela ainda culpabiliza essa mulher que não quer ser mãe, né? Como se existisse algo de anormal, de patológico, como se fugisse às leis naturais da vida, né? E isso é um grande equívoco. E a gente pode pensar também nessa questão da culpa, na culpa mais genuína, assim, quando a mulher acredita que ela deveria exercer com aquela intensidade de cuidado, de atenção, de paciência, de dedicação. Porque nós mulheres, também estamos dentro dessa sociedade que carrega essa ideia de que é papel da mãe, né? Então aí essa culpa começa a ser genuína. E a gente precisa, então, trabalhar isso, né? Em cada uma que nos procuram, falando, confessando ali o quão difícil é ser mãe. Que não é só paraíso. Que tem o lado ruim e tudo bem, sabe? Tudo bem, não tá feliz tendo que acordar 6 vezes à noite porque o bebê chora e só quer peito. E não tem outro para dar peito, né? É com ela ali. E aí essa culpa, ela fica muito assim, vindo não só de fora para dentro, mas de dentro para fora, genuinamente. Você falou assim, nossa, você não sabia disso? Né? Você sabia que era ser mãe agora você está... Não, a gente não sabe. A gente não sabe. Ainda hoje, eu vejo que a sociedade romantiza muito. É muito romantizado isso. Então, quando você realmente é mãe, você vai ver o que é assim. Então, eu peguei essa pausa e eu acho interessante porque é romantizado. Quando a gente está ali mesmo, a gente fica, meu Deus. E aí? Como fazer? Muito interessante isso, né, Adriano? Porque uma vez eu recebi no consultório uma puérpera e ela estava, né, num momento de tristeza por todas as mudanças que a maternidade impunha a ela. E ela virou para mim e falou assim, não me contaram que seria assim. Ela usou essas palavras, né? E aí ela veio me dizendo de todo o incentivo que ela recebeu para ser mãe, o apoio, as histórias que a mãe dela contava para ela sobre a experiência da maternidade. E sempre nessa história romantizada, bonita, plena de amor e de alegria, né? E ela repetiu muitas vezes essa frase, e essa repetição ela não foi à toa, ela estava dizendo de um sentimento muito profundo de que não me contaram que era assim. Não contam, né? E aí, quando a mulher vive naquela fase inicial, né, de adaptação, de ajustamento à nova realidade, às necessidades do bebê, à sua rotina, né, onde ela pode desenvolver um quadro de tristeza puerperal, que não é um quadro patológico, é um quadro considerado normal, esperado, que acomete mais da metade das mulheres, né? E se ela está vivendo essa tristeza que é reativa, é uma reação, um quadro reativo, a circunstância que ela está vivendo, as pessoas olham para ela e falam assim, mas como assim? Isso é pecado, você está triste, seu bebê está imperfeito, né? Saudável, como? E essa culpa, ela assola. Eu acho que isso não é tida essa parte da não é tida essa parte tão conflituosa, né? Tão triste, que às vezes desastre, que às vezes é, principalmente, eu acho que por esse imaginário do pecado, não se pode falar isso, como assim a gente vai ver a maternidade como algo ruim, né? Aí tem, eu acho que é a questão da religião, o ponto de que mãe é sagrado, né? Então, ser mãe é algo assim, incrível.
E, na verdade, não, né? Ser mãe, eu acho que, assim, há várias formas de ser mãe. E a gente aprende a ser mãe todo dia com filhos, né? Então, eu acho que entra muito nessa questão, sabe? Da cultura religiosa também. Ô, gente, eu lembrei que hoje eu romantizei a maternidade no Instagram. Eu acordei com a minha filha sem mim. Mas aí foi a sua. Mas, Ana, é tão interessante, porque eu não tinha pensado nesse lado da romantização. Eu tava só gostando daquele momento, gente, porque à noite, às vezes, é um rolê. Vamos pra sua cama, vamos pra cama. E eu quero só dormir, né? Ou então eu durmo assim, ó, com a meia pra fora. E aí, é gostoso o abraço? É uma delícia. É bom dividir cama com criança? Não. Não. O abraço é bom. Da humanização da pessoa, né? Aquele amor que a mãe precisa sentir pelo filho desde o momento em que soube da gravidez, e quando nasce, Deus, e sabe que não é sempre assim que acontece. E aí cai, né? A sociedade em si, assim, um amor, né? Você está grávida, e ele nasceu, não passou o nome, esse amor é construído, sabe? Esse amor vai ser cai também. Sensação de acordo. Então, esse amar desde Tem um livro da Elisama, eu não vou saber qual é agora, mas que ela fala, ela visitando uma amiga, ela vira e fala assim, uma amiga que teve bebê, e aí, o amor já bateu? Porque é isso, o achar que o amor nasce com a criança, não nasce, gente. E ai de você, e ai da mãe se estranhar aquele bebê em voz alta, né? Porque lá dentro a gente estranha, fala que pé é esse? Puxou quem? Foi o meu, né? Então, tipo assim, ai da mãe que verbalizar isso. Nossa, mas ele é perfeito. Olha isso, pezinho de pãozinho, só que não. Eu tinha. Desculpa, pessoal, eu acho que ainda tem aquela sensação assim, o que eu vou fazer? Isso, com certeza. E a gente usa isso no sentido assim, porque um pouco estranho, diferente ali, né? Uma coisa quando tá na barriga e a gente é único, assim. Outra coisa quando tá aqui fora e você olha e fala, e agora? O que eu faço, né? E é muito diferente, gente, quando a gente fala de desejo materno e desejo de ser mãe. São duas coisas completamente diferentes. Eu brinco que a gente pensa, quando a gente fala assim, ai, quero engravidar, quero ter um filho, quero engravidar. A gente pensa até na hora da sala de parto. A gente não pensa depois disso, pro resto da vida. É, entre ser mãe e ter um bebê. Pode falar. Você está falando sobre essa diferença, né? Que é a maternidade e que é a maternidade. Eu acho que existe a possibilidade de um gerar uma família, mas não necessariamente deve ser materna. E aí, pensando um pouco, vocês falaram sobre fertilização. Hoje a gente tem um tema muito em voga, né? Quando pensa a maternidade até um pouco mais tardia, que é o congelamento de óvulos. Você chega a ginecologista, ou até por uma questão social também, as pessoas começam a dizer, olha, seu tempo está acabando, e aí? Né? Você está com 32, 33, 34, daqui a pouco você já não vai poder ser mãe. E aí as pessoas dizem sobre o congelamento de óvulos, mas elas não dizem, e talvez isso também não é muito trabalhado, pelo menos até onde esse conseguiu alcançar também das discussões, de quando descongelar esses óvulos. E se esses óvulos vão virar bebês? Exatamente. Né? Porque, de fato, existe a ideia de que se você congela, é quase uma garantia de que esse bebê vai chegar. Né? Na verdade, não é. Na verdade, Investimento, né? exatamente. Não é, e na maioria
não sei se pode dizer na maioria das vezes, muitas vezes, isso não é falado nas consultas médicas, né? A mulher, ela congela na certeza de que ela vai engravidar. E muitas vezes ela vai fazer tentativas, ela vai gastar muito dinheiro, porque é um tratamento caro, é um tratamento ofertado pelo SUS, com uma fila de espera que tem em média 6 anos para uma tentativa de espera. Né? Você pode implantar, você pode transferir ali um embrião uma vez, não conseguir uma gravidez, transferir um segundo, transferir um terceiro. Eu tenho pacientes que transferiram 9, 10, que estão há 6, 7, 10 anos tentando, não com óvulos congelados, porque aí eles já teriam acabado, né? Elas vão fazendo novas coletas ou recorrendo a bancos de óvulos, e a gravidez não chega. Então, ainda há essa questão. Chama Mais Arrependidas, assim, é uma socióloga, né, que escreve, é muito interessante, porque elas falam um pouco do que você trouxe no início, de que muitas mães, às vezes, amam seus filhos, mas não amam a maternidade, o quanto isso é difícil e velado, o quanto elas não têm espaço. Assim. Quando essa pesquisadora chega para fazer a pesquisa, muitas são avós, e falam disso, falam desse sentimento, assim, de arrependimento mesmo, da maternidade, tudo que veio com ela. E o quanto que eu vejo que a gente não tem nada preventivo para isso, assim, não se fala. Tem pré-natal psicológico e tal, mas a gente não vê ele de fato acontecendo, né? Não vê esse movimento preventivo, quando passa ouvir isso, né? Você tem a opção de escolha, de ou disso também, de falar das dores da maternidade. Essa pesquisa interessante que ela tem mulheres muçulmanas na Europa, que só as crianças tiveram a oportunidade de falar, todo mundo fechado, que não há possibilidade de conversar sobre isso. E uma cultura que elas não têm escolha, né? É o papel delas. Tem que engravidar caso com 16, 17 anos e vai procriar. Tem um filme que é muito bacana também, que dá pra gente pensar muito sobre a maternidade, que é o Incompatível com a Vida. Nós lá do Grupo Luz, a gente já fez a apresentação desse filme, sim, umas 2 ou 3 vezes, e a gente não se cansa de discutir. São casos de mulheres que engravidaram e o bebê tinha algum diagnóstico incompatível com a vida. E aí a luta, que aí vai assim... no impensável mesmo, né? Porque você escolher não parir aquela criança, não trazer aquela criança ao mundo. A luta que é das mulheres que optam por não levar adiante uma gestação, né? No caso, incompatível com a vida, mas a gente sabe que existem outros casos também que são, assim, delicados, que são casos de estupro, casos de risco de vida para a mãe, e que a justiça é tão morosa que muitas vezes ultrapassa o tempo legalmente permitido para a interrupção da gestação e elas acabam levando a gestação a termo, né? Então, muitas vezes a gente não tem escolha. A gente tem escolha, mas a gente não consegue exercer o nosso desejo, a nossa escolha, né? E o quão isso é tão delicado enquanto você está acompanhando uma família, eu brinco que a gente acompanha famílias, a gente não acompanha só a mulher, né? Numa gestação dessas incompatíveis com a vida e que às vezes de uma semana para outra não deu tempo deles recalcularem a rota, né? Que vão querer tomar, que direção vão seguir com relação àquela gestação. Eu tenho um caso, né, na clínica assim, que eles chegaram numa primeira entrevista me falando do diagnóstico do bebê. E na segunda, ela já tinha parido, né, aquela criança prematuramente e sem condições de elaborar aquilo tudo que eles estavam vivendo. Então é muito delicado, é uma clínica assim, né, que a gente precisa ir com muito tato, muito cuidado, muito estudo e
e que afeta, né? Afeta muita gente. Agora, pensa bem, se diante dessas situações extremas, né, de um bebê que tem um diagnóstico de incompatibilidade com a vida, ou em situações como o estupro, o desejo de não ser mãe não é acolhido socialmente, e o que dirá nas gestações saudáveis, de bebês que nascem bem e de mães que não querem ser mães, né? Que não conseguem amar os seus filhos, que querem entregar para adoção, ou que alguém da família acaba assumindo esse lugar, né? O quanto que isso é incompreendido, porque vende-se uma ideia de que existe um instinto materno. Lembrei do caso da Clara Castanho, né? Que levou uma gestação até o fim e entregou a criança para adoção. Aí eu não sei detalhes, mas eu acho que nem no Brasil ela ganhou o bebê dela. E, gente, como é o olhar da sociedade para esse tipo de escolha. Para a mulher, para a família que faz esse tipo de escolha. E entendendo a palavra escolha, né, gente? Entendendo a profundidade disso. Não é uma escolha, não é uma coisa voluntária, eu não quero amar o meu filho. Não é isso, né? É algo que vem de dentro como uma impossibilidade a partir de uma história, de uma subjetividade, né? De algo que talvez nem a própria mulher tenha consciência daquelas razões mais profundas que fazem com que ela não consiga, né, amar ou desejar esse filho. Não sei se vocês viram. Uma coisa que eu só falar, porque uma professora na minha faculdade, uma vez ela trouxe para mim uma questão que me interessou muito, que foi que quando se nasce uma criança, não se nasce uma mãe. Tem a ideia de que, assim, você estava... Ô, professor, talvez você conheça ela. Depois eu vou ver quem foi. De que quando as pessoas têm aquele ditado de que quando você vai para uma sala de parto, nasce uma mãe. E, na verdade, nasce uma criança, mas não necessariamente nasce uma mãe. E, às vezes, uma mãe nasce meses, ou às vezes anos depois. E é um processo individual da mulher. Ou não se nasce. Ou antes, ou não se nasce. É um processo muito individual mesmo. E recebe um peso muito grande. Eu sigo uma página, eu gosto muito, que é só sobre parto natural, que eu acho muito legal. E tem vários casos, assim, ela nos Estados Unidos, então é em casa, tem as dores, aquele negócio bem diferente, né? E daí tem casos, teve uns casos, acho que uns 3 vídeos, que a mulher, ela pare e ela não olha a criança. Ela ficou em estado de choque, ela ficou parada. E foi uma coisa que a dona lá, ela soube lidar. Então ela pegou a criança, limpou a criança, colocou perto dela, mas tipo assim, em momento algum, a mulher ficou aérea, ficou ali, o esposo parece que tinha estudado junto com ela, né? Então o cara ficou ali com ela, tipo, foi um momento dele com ela. Depois disso, passou acho que uns 5 minutos no vídeo. Sim, parecia 1 milhão de horas, assim, passou 5 minutos. E aí, aos poucos, ela começou a sentir o corpo dela. Quando ela começou a sentir o corpo dela, ela conseguiu sentir a criança. Outras a gente vê o parto normal, assim, a criança vai, nossa, meu Deus, que lindo. E a outra, elas não conseguem, ela ficou no estado de choque. E eu acho que isso foi muito importante, porque eu gostei do posicionamento que o esposo dela teve. E aí, nos comentários, a mulher contou, né, em inglês, ela falou que esse foi um casal que eles fizeram juntos o curso. Então, foi algo que ele já estava se preparando emocionalmente, porque ele viu muito sobre o tema com a dor. Eu achei isso muito significativo, cara. Muito, muito legal. E é tão bom, é tão diferente quando o casal tá junto nesse preparo, que muitas vezes a mulher tá lá, né, pesquisando tudo sobre gravidez, tudo sobre enxoval, e o pai tá só ali, acompanhando, sem decidir, sabe, sem ser ativo ali, né? Então, quando acontece dessa parceria acontecer, deles seguirem juntos, tirarem dúvidas, é muito bacana. Que isso? Não se nasce pai nem mãe, né? A gente se transforma. Tem um filme muito legal também, gente, que é Pedaço de Mulher. Esse filme é maravilhoso. Vocês falaram de uma questão individual, obviamente que individual varia muito de mulher para mulher, mas talvez seja a imagem mais fortemente homogeneizada na sociedade. Você falou aí da representação social, é fortíssima, né? Então, embora cada mulher vivencie de forma totalmente individualizada, mas a sociedade cobra demais. E até um caso que eu vi com uma amiga minha pesquisadora da área de serviço social, ela estava num projeto para tentar diminuir a gravidez precoce numa comunidade carente.
Aí tem uma abordagem tradicional ensinar a prevenir a gravidez. Aprofundando as entrevistas lá e tal, as meninas queriam engravidar porque era a única forma de ter dignidade. Porque naquela comunidade, criança era lá, bonitinho. Jovem já trabalhava dono do seu nariz, tal. E a adolescente estava assim, no limbo. Quando elas engravidavam, tinha aquele up, assim, né? Tinha aquele... passava a ser mãe. Então, quer dizer, isso é tão forte, que impede. Nós vivemos no século XXI, os direitos individuais estão crescendo, graças a Deus, né? Então, por exemplo, a sexualidade, como que cada um vive de um jeito hoje, né? LGBTQIA, e todo mundo respeita, quase todo mundo respeita. Mas a maternidade não, né? É essa opressão mesmo. É um único modelo de mãe, que é aquela mãe perfeita, e ai da mulher que pensar diferente. É muito interessante essa questão da gravidez na adolescência, né? Se a gente fizer um recorte social, uma população de baixa renda, que é onde temos a maior incidência de gestações na adolescência, né? Eu pergunto a vocês, dentro desse contexto, vocês acham que a maioria dessas gestações, elas não são planejadas e desejadas? Então, para vocês não vale a resposta. Porque é exatamente o que ele nos traz, né? Tem aquele documentário, não sei se vocês já viram no YouTube, Meninas, né? É um repórter que acompanha algumas gestantes ao longo do período da gestação e do puerpério. Eu acho que até, na verdade, as crianças fazerem 1 ano de idade. E aí, isso não é falado claramente, mas a gente consegue interpretar, inferir, né, de que muitas daquelas adolescentes, na verdade, quiseram aquela gestação, embora elas não possam dizer isso claramente, assumir isso socialmente, por razões parecidas com essa. Então, aquilo significa um símbolo de poder, de uma vida sexual ativa, aquela menina que está namorando o chefe do tráfico, então ter um filho com ele me coloca num patamar de privilégios e de poder e de reconhecimento dentro daquela comunidade valioso, né? Então tem muitas coisas por detrás que não são ditas, mas que estão ali presentes e que a gente precisa saber, compreender e interpretar. Apesar de tantas dificuldades, principalmente aqui no início, né, de lidar com vocês, pode ter, dependendo da que você tiver, é só uma coisa favorosa, né? Não sou mãe, não sou psicanálise, então não vai fazer sentido. Mas apesar de tudo isso, toda essa loucura de dificuldade, o que ele faz muitas mulheres ficarem completamente apaixonadas, encantadas, desejadas. Sei lá, não tem que deixa, mas alguma coisa tem que acontecer para explicar isso, que nos parece, aqui na escola, a quem não é mãe, a quem não experimentou isso, é absurdo do outro, e que já que não é natural, já que não é instinto, não ser natural, não ser instintivo, e a gente falar sobre o mito do amor materno não significa que o amor materno não exista, né, gente? Ele existe, claro que existe. E existem muitas condições para que ele aconteça com essa força que você menciona, né? Primeiro, a gente precisa compreender que cada gestante, na sua história, vai construir esse amor de uma forma. É um amor que se constrói na relação, mas também a partir da história dessa mãe, né? Um elemento é esse de que a criança ela é sentida internamente como uma extensão do próprio eu, né? É um prolongamento de mim. E a gente pode beber um pouquinho da água lá do Winnicott, né, que traz um conceito importante para nos ajudar a entender a sua pergunta, que é a preocupação materna primária, né, que na verdade ele é bem diferente do instinto materno, mas é um estado mental, interno, intrapsíquico, né, onde a mãe, nesse lugar de regressão, o que é regressão aqui, para quem não for da área? É um estado onde a mãe, ela
retoma a um estágio anterior do seu desenvolvimento, ela se coloca numa posição infantil, e a partir desse seu infantil, ela consegue se identificar com esse bebê, nesse lugar do bebê, e atender às suas necessidades. Isso pode ter cara de instinto materno. Ah, o bebê chorou. Eu sei porque ele chorou, se ele está com fome, se ele está com dor, se ele está com sono, né? Mas não é instinto. É esse estado interno, regressivo, onde ela se identifica, onde ela ama, onde ela se coloca no lugar desse bebê, onde ela sabe o que ele precisa e consegue atender às suas necessidades com amor. Mas não são todas as mulheres que vão regredir, não são todas que vão regredir. Eu costumo dizer assim, que a regressão, para que ela seja satisfatória, ela tem que acontecer na medida certa. A mulher pode regredir demais, ela pode não regredir, ela pode regredir de menos, né? Então, existe uma série de condições que vai fazer com que ela atinja esse estado. Essas condições diz também do meio onde ela vive, do apoio que ela recebe, do quanto ela se sente amada, apoiada, né? Então, tudo isso faz parte da construção desse amor que vai acontecer ou não com esse bebê. E até trazendo para essa história dela enquanto bebê, né? Muitas vezes a gente reproduz e muitas vezes a gente quer quebrar o ciclo. Então, ter essa consciência, trazer isso do trabalho dentro da clínica é muito potente, principalmente quando essa mulher está nesse estado, né? Que a gente pega uma gestante no consultório, pega uma puérpera, ela chega assim, muito sem camadas, ela chega muito maleável e fácil, né? Não é que é fácil, mas vulnerável, fragilizada, sem defesas, justamente por ela estar regredida, estar lá nesse momento infantil do bebê dela. Sim, eu queria ouvir assim, vocês falarem sobre mães narcisistas. Assim, é um tema que está muito falado. Assim, hoje tem de mãe narcisista. Né? O que vocês podem dizer sobre isso? O Winnicott já falava disso, mas não dava esse nome. Acho que não, né? Estou falando alguma besteira aqui, gente. Acho que ele não dava esse nome, não. Ele dizia o seguinte, que a mulher na maternidade, dentro dessas condições satisfatórias, ela precisa drenar o investimento de si para o outro. Depois, esse investimento retorna a ela. Né? Na medida que a criança vai crescendo, ganhando uma certa autonomia no mundo, né? As mães narcisistas seriam aquelas que não seriam capazes de fazer isso, drenar esse investimento de si, com as suas necessidades, com as suas vontades, a partir dos seus prazeres, para o outro. O que significa se privar, né? Quando que essa mulher ela precisa voltar, retomar esse investimento para si? Na medida que essa criança vai ganhando independência mesmo no mundo, e ela vai precisando cada vez menos do outro, mas vamos precisar sempre do outro, tá, gente? Somos seres inerentemente sociais. Vamos precisar do outro para sempre. E mais, passamos a vida buscando a reafirmação do amor do outro, não é? A gente não fica sempre, você me ama mesmo? A gente pode até não perguntar, mas a gente quer ser reabastecida no amor sempre, né? Mas na condição do infantil, na medida que essa criança vai conseguindo caminhar mais com as próprias pernas, vai separando da mãe, a mãe ela vai se permitindo cuidar mais de si. Se ela deixou de ir para a academia de ginástica porque tinha que ficar com o bebê, agora ela deixa o bebê com a avó e vai para a academia de ginástica. Não é assim? Né? Então, esse é um processo natural, mas que precisa ser dosado dentro de um certo equilíbrio. A gente vai dizer que precisa ter uma sintonia egóica entre o ego da criança e o ego do bebê, para a mãe ser capaz de saber em que momento e como ela faz isso. E o
o ego do bebê, né? As mães narcisistas, elas não vão ter isso que eu estou chamando de sintonia egóica, né? A necessidade dela se sobrepõe à necessidade do outro. É um movimento tão rápido, assim, né, que à medida que a criança vai se distanciando, a mãe vai retomando, mas não exatamente como era antes, nunca vai ser como era antes. Então, no livro, uma passagem que eu li, falando isso, a mãe nem quer que seja como era antes, né? A partir do momento que ela conhece essa maternidade, ela passa a se dedicar e amar. E quando o pai vai entrando também, né? Nessa dinâmica, assim, de como se distanciando, o pai vai entrando mais, as coisas vão funcionando melhor, né? E como é bom essa entrada, né? Para nós, mães. No caso, vocês falassem um pouco da representação, no caso, da mãe adotiva. Não a mãe que adota porque quer. Eu quero um filho adotivo. Vai buscar, tem outros biológicos e vai buscar um adotivo. Mas a mãe que tentou várias vezes, não conseguiu ter o seu filho biológico, e depois, por várias tentativas, adota um bebê. Como que fica esse livro? Uma vez eu ouvi de uma tentante. Porque eu imagino assim, eu ficar falando de mim. Poxa, a minha mãe, ela me adotou, mas ela tentou várias vezes ter um filho antes de mim e não conseguiu depois que veio para me adotar. Como fica isso assim? Então, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu ouvi de uma tentante sobre adoção e que nunca mais eu esqueci. Ela conta que ela sempre teve o desejo de adotar. Isso antes de saber que ela teria dificuldades para gestar, tá? O desejo de ser mãe, gente, é diferente do desejo de gestar, né? Isso é importante. E aí, ela queria adotar, mas ela queria primeiro ter alguns filhos naturalmente, depois ela queria adotar. Esse foi um planejamento de vida que veio desde muito jovem, antes mesmo dela se casar. Quando ela se casou, o marido dividiu com ela esse desejo, ok, vamos fazer assim, e ela não conseguiu engravidar. E aí, as pessoas questionavam, mas você já não quer adotar? Por que você não adota? Né? Aí ela respondeu assim: porque eu não quero que este filho entre no lugar do fracasso da não gravidez. Esse filho não pode ser representado nesse lugar da falta de um outro filho. Então, quando a gente fala de adoção, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que todo filho tem que ser adotado no desejo materno, independente se ele é um filho adotado, se ele é um filho natural, né? Ele tem que ser adotado primeiro no desejo materno. Quando ele é adotado nesse sentido, né, de um seu filho biológico, a gente tem que compreender em que lugar que ele entra nesse desejo, né? Por exemplo, uma mãe que fala assim: eu quero adotar porque eu quero fazer uma caridade, eu quero ajudar uma criança necessitada. E nessa história da caridade, ela talvez coloque esse filho em dívida com ela. Esse filho está em dívida, ele precisa ser um eterno agradecido e fazer tudo por ela, porque afinal de contas, ela o salvou. Olha que lugar pesado, né? Mas isso tem muito, né? Não só no âmbito da adoção em si, mas na própria filhos mesmo, né? Tem muitas mães que cobram o filho de uma eterna gratidão, de que como o filho tivesse que corresponder e ser aquilo, e que está em dívida por ela ter colocado no mundo. E eu acho que acaba se confundindo nessa questão do narcisismo, talvez, porque chega muito assim para mim, às vezes, minha mãe é narcisista, porque minha mãe está sempre me colocando, sempre me cobrando, primeiro é ela, eu tenho que fazer, se eu falo não para ela, é o fim do mundo, como se eu tivesse que estar sempre fazendo o que ela quer, quer dizer, está sempre na dívida. Como se fosse uma troca, né? A mãe vira e fala assim: você fez tudo por você, agora você tem que fazer por mim.
mulheres que não querem fazer, não desejam ser mães, e recebem muito comentário de que tem oportunidade de você quando você for velha. Como se ter um filho fosse um investimento para quando você for mais velha, não por ter um filho, pelo desejo de ser mãe, mas pelo desejo de ser cuidada quando você for mais velha. Eu acho que isso é um peso, porque existem muitos anos até você chegar nessa fase, seu filho sequer vai poder cuidar de você. Existe todo um processo ali, os 9 meses da gravidez, que eu imagino que parecem anos, todos aqueles primeiros anos, como você com aquilo sendo as pessoas como objetivo para desenvolver filhos, que é algo, vamos chamar de objetivo daquele filho, é somente ele cuidar de você quando for mais velha. Interessante a gente pensar nisso, né? Me veio aqui que é mais fácil fazer uma poupança. Não vai te dar dor de cabeça ao longo da sua vida e vai ter uma certa garantia. Bom, fica a resposta para quem perguntar, né? Quem vai cuidar de você quando você estiver velho? Né? Fala para essa pessoa ficar tranquila, porque a poupança está sendo feita. Porque filho não vem ao mundo para cuidar do pai, não existe garantia disso. Interessantíssimo. Eu tenho um filho de 12 anos. E eu comecei com os amigos, uma vez eu falei assim, eu quero que minha poupança não pague na casa de repouso. Assim, como assim? Eu quero uma casa de repouso que me dê condições de viver bem, ter um bom jardim, assim. Mas se o Pedro vai seguir a vida dele, eu acho justo esperar dele cuidar de mim, como ter a vida dele, a história dele para ele viver, né? E todas as mulheres escrevem quando a gente fala uma coisa dessa. Seguinte, eu quero uma poupança inteira para ir lá e pagar meu plantinho onde eu quiser estar a vida deles. Isso é muito revolucionário. E a gente responde, mas a gente acha ruim, me olha todo, assim, no momento. E se a gente falar da posição do filho também, se o filho também não quer cuidar desses pais, ele também é visto como uma péssima pessoa, um filho ruim da sociedade, assim, ingrato, né? Quer dizer, às vezes ele não quer, não tem condição emocional para cuidar desses pais, né? E aí é visto como, olha como que ele não é grato, tudo que os pais fizeram aqui foi colocar ele no mundo e dar a condição para ele ser o que é, né? Eu trabalho na área da saúde, eu vejo muito isso. Eles têm idosos, hospital e tudo. E sempre se fala, mas cadê os filhos? Né? Esquece que os filhos têm a vida deles, tem uma história também, não é todo filho que vai ter aquela, como é que fala? Fala que tem mães e mães, né? Depende muito do que a família também semeou nessa criança ali, foi um trinco ali para que aquele acesso de volta na velhice, né? Então, assim, esse caso é muito particular isso, né? Enfim, mas é muito cobrado. Em todos os hospitais você vai, mas cadê os filhos? Não fala, cadê o irmão? Né? Cadê o familiar? É sempre cadê o filho? É isso? Muito obrigada, então, meninas.